Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bruno Azeu, seu bom amigo. Tá começando agora mais um podcast de A a Z, o maior podcast de desenvolvimento pessoal do Brasil. E hoje um episódio especial. Vamos falar sobre comunicação, projetos futuro, oratória. Vamos falar pra vocês, mulheres que querem sair do anonimato, ir pros palcos, né? Trabalhar o autoconhecimento, ou trabalhar sua autoconfiança, o autocuidado também, com nada mais, nada menos que a especialista em campeã em oratória e palestrante internacional, Micaela Lins. Micaela, obrigado, viu, querida, por você estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer imenso ter você aqui pra gente poder bater esse papo aí. Eu que agradeço o convite, estou animada pro papo de hoje. Então, antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero te dar um presente. Eita! Tem da Dr. Puro, que é uma clínica de... É a referência de medicina integrativa aqui do estado de São Paulo. Ela fica localizada ali no Tivoli Moffa Regi, ali na região da Paulista, na Alameda Santos. Eles são uns parceiros nossos aqui. E quando eu falei que você iria estar aqui, eles me disponibilizaram um presente pra você, pra te entregar um plano life pra você ir lá visitar a clínica dele, passar com uma nutricionista, com um médico, fazer um exame de biopedância, pra você também cuidar da sua saúde aí, né? Valmir Ferreira, meu grande amigo, pediu pra mim te entregar isso daí. Esse presente pra você ir lá visitar a Dr. Puro. E tem super a ver com o que a gente estava falando, né? Porque comunicação também é sobre como você se cuida e o que você deixa transparecer pros outros. E essa foi uma coisa que eu fiz muito esse ano, em me cuidar. Isso. Então então já que a gente já falou desse ano do se cuidar, vamos falar sobre isso. A última vez que a gente se conversou foi o ano passado, então quero que você fale mais sobre a Micaela. O que a Micaela tem de novo pra falar pra mim aí da última vez que a gente se bateu um papo. Se entrevistou porque eu não me considero um entrevistador. Eu considero aqui um bate-papo, então a gente bate um papo, eu te entrevisto, você me entrevista. Então, o que a Micaela tem de novo? O que teve de mudança assim, na sua vida? O que mudou a sua mentalidade? Como eu te falei nos bastidores, eu sinto você hoje mais alegre, mais leve. Senti aqui hoje. Então, o que aconteceu nessa sua transformação aí de um ano pra cá? Olha, nesse último ano eu aprendi e continuo aprendendo muito sobre medo. Isso é uma coisa muito importante, muito interessante, porque eu percebo que antes de você sempre estar, antes de uma grande virada na sua vida, o que mais vai travar com que você alcance resultados, com que você atinja o seu máximo potencial e você conheça uma nova versão sua, é o medo. Seja o medo de subir em cima de um palco e falar, seja o medo de você conversar com alguém que você não conhece e pode mudar a sua vida, seja o medo de você sair de um emprego que está te fazendo infeliz, seja o medo de você sair de um relacionamento. E é engraçado porque eu tenho uma palestra que ela se chama O Fim da Insegurança. E a insegurança nada mais é do que um medo. Sim. O medo de as coisas darem errado, o medo de você não ser bem visto, o medo de não dar certo. E eu brinco que quando a gente está nessa posição de ensinar as pessoas, você nunca pode achar que só porque você está naquele papel você sabe de tudo. Então, quantas vezes eu subi em cima do palco e tudo que eu estava falando ali para as pessoas parecia que ao mesmo tempo eu estava falando para mim. Exatamente. Porque eu precisava me lembrar do que eu ensino, eu precisava me lembrar de quem eu sou, eu precisava me lembrar do que eu faço e por que eu faço. E aí, esse ano, eu sempre gosto de fazer isso, mas esse ano foi um ano que eu realmente levei isso a sério. Eu fiz uma lista de medos e receios que eu tinha ou de coisas que eu nunca havia feito na minha vida e eu gostaria de fazer pela primeira vez. E isso foi muito importante para mim, porque eu sinto que, normalmente, quando o ano vira, e é importante a gente estar falando disso em dezembro, as pessoas elas sempre vão pensar em metas financeiras, profissionais, pessoais. Então, eu vou te fazer um convite. No lugar de, antes mesmo de você pensar nas suas metas para o próximo ano, faça uma lista dos seus maiores medos e se proponha a quebrá-los. Não deixe, fale, eu não vou acabar esse ano sem ter quebrado pelo menos 5 medos dessa lista, sem ter quebrado pelo menos um medo dessa lista. E foi exatamente o que eu fiz. Eu tive esse insight em casa e a primeira coisa que eu fiz foi dirigir. Eu não dirigia, eu tinha a carteira. Você tinha carteira, mas não dirigia, tinha medo. Não dirigia, tinha medo. Eu sinto que eu tava esperando a situação perfeita, e aí é o que eu falo, né? Eu ensino isso com relação à comunicação, mas a gente deixa o mesmo ensinamento bloquear a gente em outras áreas da nossa vida. E aí eu tinha esse receio de dirigir, e eu falei assim, quer saber de uma? Eu tenho carteira, eu sei dirigir, ninguém ia me dar carteira se eu não soubesse.
eu vou pegar um carro e eu vou dirigir. E aí eu tava nos Estados Unidos, peguei um carro e fui dirigir pela primeira vez. E eu brinco que tudo de pior que poderia acontecer, que eram os meus maiores medos de dirigir, aconteceram. Eu peguei o caminho errado, fui parar no meio do nada, que não tinha uma iluminação no lugar, choveu. Meu Deus. Eu saí muito tarde do lugar, eu não queria dirigir pela primeira vez à noite. Tudo aconteceu. Só que o mais importante, eu soube lidar com tudo o que aconteceu. Então, eu tiro disso um grande ensinamento, né? A nossa mente, ela sempre vai contar as coisas de uma forma muito pior do que elas realmente são. As coisas até podem acontecer, os seus maiores medos, eles até podem acontecer. Mas a forma que você vai lidar com eles é muito melhor do que aquilo que você imagina. Então, eu fui passando isso várias vezes esse ano, com relação à minha saúde, com relação ao meu corpo, com relação a ortognática. Eu fiz uma cirurgia chamada ortognática. Eu já queria fazer ela há muitos anos. Eu estava fazendo uma preparação há 2 anos, porque eu não podia fazer ela antes dessa preparação. Mas eu tinha medo. Eu tinha medo de chegar lá na cirurgia e não gostar do resultado. Eu tinha medo de o pós-operatório ser horrível. Eu tinha medo de sofrer muito no processo. Eu tinha medo de ter distorção de imagem depois da cirurgia e não me reconhecer mais, olhar para o resultado e falar: não sou eu, eu quero voltar para como eu era. Então, eu tinha vários medos. E, novamente, quando o processo veio, eu lembro que a primeira semana da ortognática foi a pior, assim, sabe? A pior, eu não conseguia dormir. Era enlouquecedor. Para as pessoas entenderem, o que seria a ortognática? Ortognática é uma cirurgia que você movimenta os ossos da face. Movimenta? É. Então, por exemplo, eu tinha um queixo um pouquinho mais para trás, então o médico, ele retira a mandíbula do lugar e joga para frente. No meu caso, a gente fez em 3 áreas. Em cima, embaixo e no queixo. Então, foi uma cirurgia que durou 7h30, se eu não me engano. Tinha muito receio. Sim, não é simples, né? E eu trabalho com comunicação. E eu fiquei 1 mês sem conseguir abrir a minha boca toda. Então, eu tive que reaprender a abrir a minha boca. Eu tive que reaprender a mastigar. Os movimentos eram tudo novo. Eu tive que reaprender. A minha boca sequer abria. A gente sai da cirurgia abrindo meio milímetro. Só para poder se alimentar, um exemplo. Só. Seu osso, ele ainda precisa reconhecer que ele está num lugar novo. E aí fazer fisioterapia. E isso me ensinou muito também. Me ensinou muito, sobre gratidão. Gente, eu olhava assim a comida e eu falava: eu tenho isso aqui, mas eu não consigo comer isso aqui. E a gente senta e almoça todos os dias como se só o simples fato de você mastigar fosse algo completamente normal. E aí, quando muitas vezes a Bíblia fala sobre gratidão, Deus pede para que a gente seja grato no pouco ou no muito, é que mesmo que você esteja no muito pouco, ainda assim você não está no muito pouco. Deus está te dando muito. Se você tem saúde, se você está bem, se você consegue, sabe, ser uma pessoa funcional para ir correr atrás. Ah, Micarla, mas eu estou em cima de uma cama, mas você ainda está vivo. Então, você ainda tem muito. Tem alguma coisa para agradecer. Exato. E aí, aquilo... Eu já tinha passado por experiências que me fizessem enxergar esse tipo de coisa, mas foi muito importante para mim, porque eu falava: caramba, sabe, é só mastigar. Eu quero mastigar e eu não consigo. É só abrir a boca, eu não consigo. E mexeu muito com a minha relação de medo, porque como a primeira semana ela foi um pouco desafiadora, eu lembro que eu ficava repetindo para mim: eu só preciso aguentar hoje. É só o problema de hoje. Amanhã, como vai ser, não é um problema. Não está no meu controle. Amanhã é para amanhã. E eu ficava repetindo: um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez. E, nossa, hoje eu tô com 5 meses e eu nem lembro. Nem lembro. Nem lembro qual foi a dor, nem lembro qual era o incômodo, nem lembro. Passou. Então, de fato, é um dia de cada vez. Então, o que você tá protelando hoje, que você precisa fazer, por mais doloroso que seja, porque você não quer lidar com aquela dor naquele momento. A dor, ela vai acontecer, mas ela vai passar. Você só precisa lembrar: é um dia de cada vez. Você só precisa se preocupar com hoje. Amanhã é outro dia, é outra dor, é outra forma que você vai ver, que você vai enxergar, que você vai passar por aquilo. Então, eu sinto que 2025 foi um ano que me ensinou muito sobre medo, sobre os meus maiores medos.
E continuo ensinando, porque eu ainda estou no caminho e no processo para superar alguns outros, muitos medos. E eu acho isso importante, porque quando a gente começa a empreender, eu acho que o pessoal, quando começa a ter muitos seguidores, faturamento e tudo mais, se coloca num pedestal como se fosse obrigado a ser perfeito para sua audiência. Sim. Como se você não estivesse enfrentando nada. Como se você fosse a pessoa perfeita, que sabe de tudo, que passa por tudo da melhor forma possível. E eu falo que sem medo. Cara, 2025 foi um dos piores anos da minha vida. Como um todo. No geral. No geral. No geral, foi um dos anos mais desafiadores. Mas um dos anos que eu mais aprendi também. Eu ia falar isso. Então foi um ano muito necessário pra mim. Foi um ano que eu parei de produzir conteúdo, porque... eu fiquei muito tempo parada por causa da cirurgia. Foi um ano que eu fiquei doente, muito doente de cama. No começo do ano eu fiquei 2 meses de cama. Descobri que eu tinha tireoide Hashimoto. Um monte de coisa. E tudo isso era meu corpo avisando que eu precisava superar ainda coisas que eu não estava querendo enxergar, eu não estava querendo superar. Então eu sempre falo, tudo aquilo que você guarda para você, o seu corpo, ele vai tentar te mostrar de alguma forma como aquilo não está te fazendo bem. Isso é um sinal de alerta, né? Pra gente poder focar em outras áreas. Você falou do medo, eu acho muito interessante, porque realmente o medo é algo que prende a gente demais nas coisas. Às vezes o medo de enfrentar algum problema, o medo de uma dor, o medo de passar por uma situação, às vezes faz a gente se limitar e ficar preso a pequenez que às vezes a gente tá de não progredir na vida pelo medo. E uma vez eu ouvi um cara falando que o medo ele é necessário. Por quê? O medo, a gente pega o medo da forma errada. O medo faz eu dar um recuar, eu dar um passo para trás. Mas, na verdade, o verdadeiro significado do medo é só, continua, mas toma cuidado. Presta atenção. Fique esperto. O medo, ele é um sinal pra gente ficar em alerta, mas não é um sinal pra gente recuar. Nós que interpretamos o medo de uma forma errada. Como a gente não quer tomar cuidado, não quer estar em alerta, a gente recua. Só que, na verdade, o medo é necessário pra gente seguir o caminho, mas de uma forma controlada, lidando com ele. Aprendendo a lidar, aprender a ressignificá-lo, dar outro significado para aquela coisa, aquela dor, aquele medo. Porque o medo a gente sempre vai ter. Hoje a gente vai eliminar alguns, o ano que vem a gente vai criar outros. Né? Só que o que vai fazer? Eu vou ficar parado sempre? Ou eu vou enfrentá-los? Ou eu vou ir com medo? Ou eu vou ter coragem para enfrentar o que está acontecendo? Então eu acho que você abordou um tema legal, porque muitas pessoas hoje eu vejo que se prendem por conta do medo, do receio, do que vão falar, do julgamento, do que as pessoas vão dizer. E eu acho que isso cai muito bem no seu trabalho, que você fala isso para mulheres, na parte da autoconfiança, de levar as mulheres pro palco, de palestrar, porque, querendo ou não, eu acho que nesse ponto há uma insegurança maior das mulheres. Porque, né, o mundo como sempre foi, de que é o homem, que é o cara que vai subir ali, vai falar, a mulher falando, sabe? Então eu acho que é muito necessário o trabalho que você faz hoje para as mulheres nesse ponto de autoconfiança, de tirar o medo, para que elas se empoderem e saibam que elas são capazes de subir ali. Me fala aí, qual foi o passo a passo disso? Foi algo que você viveu? Ou algo que você bateu o olho e falou assim, puxa, alguém viveu isso, eu quero ajudá-la a transformar e a ressignificar isso? Eu sempre tive um incômodo muito grande com a forma com que a mulher é vista na sociedade. E eu confesso que eu, Carla, precisei de fato, ajoelhar e orar dentro do meu quarto e falar, Senhor, eu realmente quero acreditar que o Senhor vê as mulheres de uma forma bonita, justa e misericordiosa, e não é como o mundo prega hoje. Trabalha isso no meu coração, porque eu não quero ser uma mulher rancorosa com esse assunto. Eu quero entender o que é de fato o seu amor como pai para as mulheres, como o Senhor nos vê. Eu quero ver isso, eu quero conhecer isso. E Deus, ele me permitiu conhecer isso, porque eu acho que tudo começa na minha própria família. Dentro do meu círculo familiar, todas as mulheres nascidas no sertão, do Nordeste, todas as mulheres casavam, tinham relacionamentos tóxicos, e aí ou o marido largava, ou ela falecia de alguma doença. Então, eu acho que, de certa forma, eu já cresci. Por mais que as histórias fossem sendo contadas para mim, eu achasse que eu não tinha 100% de compreensão naquele momento sobre o que estava tendo me contado, mas
percebendo como, dentro do meu próprio núcleo familiar, as mulheres elas eram silenciadas, de alguma forma. Ou porque elas escolhiam se silenciar, ou porque, de fato, elas eram silenciadas. E aí, entrei na faculdade, comecei a estudar, a ver muita coisa acontecendo. Entrei no movimento de debate. Quando entrei no movimento de debate, um esporte de argumentação e de oratória que só homens ganhavam. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Por que só homem ganha? O que existe no inconsciente coletivo que faz com que as pessoas sempre liguem argumentação, persuasão, poder, carisma a uma figura masculina? Nunca a uma figura feminina. A gente elogia um homem e fala, nossa, muito persuasivo, nossa, argumenta muito bem. Mas quando é mulher tentando persuadir, ela está sendo sedutora, ela está sendo maliciosa, ela está enfeitiçando a cabeça de quem ela está conversando. Dificilmente. Para pensar. Quem que você parou assim um dia na sua vida e pensou, nossa, aquela mulher ali, ela é muito persuasiva. Como se isso fosse uma coisa 100% positiva. Verdade, faz sentido. É sempre a mulher no papel de temos uma magia que enfeitiça as pessoas. Ela tá querendo enganar, vai enganar o cara. Não é uma habilidade de persuasão. Isso é muito complicado e aquilo começou a me incomodar. E aí eu comecei a rodar várias pesquisas acadêmicas por conta própria. Porque eu queria entender o porquê que aquilo acontecia. E eu não estava ali para brincadeira. Eu não queria chegar e ser mais uma pessoa. Tudo que eu me comprometo a fazer, eu brinco que eu me torno obcecada, que é o que toda mulher deveria ser. Ai, Carla, sinto que a minha vida hoje não está rolando, porque você está sendo obcecada por homem, você está sendo obcecada pela vida dos outros e você não está sendo obcecada por você. No dia que você for obcecada por você, transtornada por se tornar a sua melhor versão, ninguém vai te parar. Exatamente. E qual é o maior problema das mulheres hoje em dia? Ficar colocando todo mundo acima delas, acreditar que o outro é melhor, o outro é maior, o outro tem mais capacidade. Então, eu me tornei obcecada por aquele tema. E aí foi quando eu comecei a perceber que sim, existiam muitas questões inconscientes que faziam com que as pessoas tivessem essa visão, mas que eu, com técnicas de comunicação, postura, linguagem verbal, não verbal, conseguiria mudar essa percepção das pessoas. Comecei a aplicar. Me tornei campeã de oratória, comecei a ganhar os torneios, fui para um torneio misto entre homens e mulheres, ganhei o torneio, todas as premiações do torneio. Falei, caramba, é isso. Só que era um esporte. Eu falei, não tá fazendo sentido manter isso só aqui, só para mim. Eu quero levar para mais pessoas, eu quero ver mais mulheres se alegrando com quem elas são, conquistando coisas, enxergando quanto elas são capazes. E aí foi aí que eu comecei a empreender. E aí, quando eu comecei a empreender, eu percebi exatamente uma coisa. Mesma coisa, né? No empreendedorismo. Porque os eventos não chamam mulheres para palestrar. São sempre homens. Poucas. Pouquíssimas. E quando são sempre as mesmas. E mesmo assim, parando para pensar aqui agora, mesmo as poucas, a maioria são pessoas que já são mulheres que já são consolidadas. E que tiveram que se provar 30 vezes mais do que qualquer cara que chega agora e todo mundo bate palma, abraça e fala, vamos lá. Verdade. As oportunidades dos novos, eu acho que é muito mais masculina mesmo, difícil. Exato. Eu não fui em eventos, já fui em muitos eventos, palestras, e me vendo aqui na cabeça, muito difícil eu peguei alguma mulher ali que, tipo assim, eu não conhecia, eu não fazia ideia de quem seja. Tinha muitos homens que estavam começando. Mas as mulheres que eu vi como palestrante eram mulheres que já tinham nome, renomadas ali, que já tinham alguma coisa. E isso foi algo que eu e Carla consegui novamente ir lá e fazer diferente. Então, em pouquíssimo tempo empreendendo, ser chamada para palestrar nos maiores palcos do país. Semana passada eu estava palestrando no Fórum de Negócio para 7.000 pessoas. Em eventos que muitas vezes eu subia no palco, eu era a única mulher ali naquele palco. Mas para mim, sendo 100% sincera, subir em eventos e ser a única mulher do palco não é satisfatório. Não, né? Não. A ideia... O meu papel, quando eu tô nesses eventos em cima do palco, é fazer com que aquelas mulheres que estão ali na plateia entendam que eram elas que tinham que estar lá comigo. Sim. Elas têm total capacidade de estar ali. Exato. Então, tudo isso foi me incomodando, foi me gerando esse incômodo. E aí, Carla, mas o que Deus que você falou tem a ver com isso lá no começo? Eu fui percebendo que é muito distorcida hoje a forma.
A gente, às vezes, fica com muito ódio de como a sociedade funciona, de como a violência atinge as mulheres de uma forma muito grotesca, mas, de fato, não é a forma que Deus nos enxerga. Deus, ele nos vê como pedra preciosa, e Deus, ele não é culpado pelos erros que os homens cometem contra nós. E aí eu tive a grande oportunidade de entender que o meu trabalho também não é só sobre colocar uma mulher em cima de um palco, mas é sobre ela enxergar o real propósito e a real capacidade dela para os olhos de Deus. Porque quando a gente não está fazendo o nosso melhor, a gente não está no nosso ápice, e aqui onde você escolher, seja dentro do seu lar, seja no seu trabalho, seja em cima de um palco ou não, é porque você ainda não entendeu como Deus te vê. E enquanto você não entender como Deus te vê, você vai ficar se diminuindo, aceitando o que as pessoas falam sobre você, aceitando as porcarias que você fala para você mesma, porque você não consegue enxergar de quem você é filha, porque você não consegue enxergar para que você foi feita, porque você não consegue enxergar a grandeza de quem você é. E aí Deus, ele curou de verdade isso em mim, no meu coração, quando eu fui reler a Bíblia mais uma vez, que eu já li a Bíblia toda muitas vezes, e eu fui reler ela ano passado. E aí, quando eu estava lendo em Gênesis, não sei porquê, já tinha lido 1 milhão de vezes, mas me chama muito a atenção o fato de Deus... Para pensar. No começo de tudo, a única pessoa, o único ser que podia trazer vida à Terra era Deus. Certo. Quer uma bênção maior do que essa? Que você criar um ser humano? E só quem podia fazer isso era Deus. Ele foi lá e escolheu a mulher. Ele nos chama de co-herdeiras da bênção da vida. Existe maior poder do que o poder de Deus ter dividido o poder dele com a gente? Não existe. E aí eu falei, caramba, estou começando a entender que muitas vezes somos nós que distorcemos a forma com que Deus nos vê. Então, para mim, foi importante isso. Tem sido importante para o meu trabalho, cada vez mais. Porque, no final das contas, é isso. As pessoas, elas acham que o medo delas é de falar, de subir em cima de um palco. Mas nunca é. Vem lá atrás, né? Não. O medo dela é de errar. O medo é de quem tentou colocar ela para baixo. Tá certo. Isso. O medo dela é de passar vergonha, é de não ser boa o suficiente, é de não ser o bastante, de não ser perfeita. Só que Deus, ele não pede para que a gente seja nada disso. Ele pede só para que a gente seja a gente. Só que essa é a maior dificuldade do ser humano, conseguir ser autêntico e conseguir ser verdadeiro. Eu acho que isso cabe muito pelo o fato do ser humano a gente enxergar no outro um nível de perfeição. A gente não consegue ver os percalços do caminho até a pessoa chegar onde chegou. Então eu, Bruno, quero me tornar palestrante, referência aí vou seguir a Micarla, os passos dela, quero entender, vou começar a aprender com ela. Só que eu, Bruno, conheci a Micarla quando a Micarla já estava ali fazendo aquilo. Eu não tive acesso aos tropeços, às quedas e às dificuldades que você passou. Então, ao mesmo tempo, isso para mim gera um espaço muito grande que vai fazer em mim gerar uma perfeição. Eu não posso errar, eu não posso falhar, entende? Então eu acho que o ser humano hoje, ele tem muito isso, de não compreender que para chegar onde você chegou, você passou por tudo isso. Só que você enfrentou, você foi gay, você batalhou, você não ligou pro que os outros iam falar, você falhou, você acertou, você corrigiu. Só que o ser humano hoje, eu percebo isso, eu tenho sentido isso. As pessoas, elas já querem sair prontas. Elas não querem passar pelo processo do cair, se levantar, do corrigir, replanejar a rota. Porque eu acho que é normal na vida e na trajetória de todo mundo. A gente começar um projeto onde a gente vai cair e vai falhar. Só que enquanto a gente tiver consciência de que a gente vai cair e vai falhar, e é só reconstruir, restaurar, refazer, não tem problema. Mas o problema é que, quando a gente cair, a gente pensar, o que vão falar? O que vão dizer? Vão estar certo quando me julgaram? Esse é o problema. Acho que quando a gente pensa só em nós, não tem problema nenhum a gente errar. A gente aceita o nosso erro. Agora, quando a gente pensa que o nosso erro, como será na cabeça dos outros, isso nos bloqueia, isso nos sabota, deixa a gente para trás.
Mas por isso que é muito importante você conhecer a história das pessoas e não só o conteúdo delas. Exatamente. E eu sou uma defensora muito grande de as mulheres entenderem o quão poderoso é elas contarem a própria história. Inclusive, o TED que eu fiz, ele fala sobre como a única forma de uma mulher se libertar de verdade é ela falando. E a gente não enxerga isso. E quando eu chego para as minhas alunas mulheres, 99,9% tem bloqueio com contar a própria história. Quer falar sobre tudo, quer ser perfeita, quer parecer a Mulher Maravilha. Mas os percalços, os problemas, a vulnerabilidade, ela não quer falar. E isso é um problema. E quando a gente olha para as grandes lá fora, todas elas contam o processo de como foi difícil chegar lá. Tem 3 livros, inclusive. Esse ano eu já bati minha meta, inclusive, de livros pro ano, que esse ano eu prometi ler 1 livro por mês e eu já passei minha meta. Passou da meta. Passei da minha meta de 12 livros por ano. Mas eu acho que tem 3 livros que as mulheres falam um assunto muito interessante, mas ao mesmo tempo elas se vulnerabilizam e contam a história delas. E esses 3 livros, eles ajudam muito a qualquer mulher a se tornar mais confiante, mais segura de si. Acho que o primeiro é o Let It Den, que é Deixa Pra Lá, da Mel Robbins. É um livro incrível que ela conta como, às vezes, a única coisa que você precisa para passar os percalços da sua vida é deixar as pessoas serem quem elas são, deixar errar, deixa que pensem, deixa que falem, deixa pra lá. Tenta largar o controle das coisas, sabe? Larga o controle de tudo. O segundo livro é o livro da Brené Brown, que eu sempre falo dele para todo mundo, que é O Poder da Vulnerabilidade. E o que eu mais gosto da Brené Brown é que ela não só vai lá e fala sobre a importância de você ser uma pessoa vulnerável para a sua saúde mental e a saúde mental de quem convive com você, mas ela se vulnerabiliza no processo também. Inclusive, no livro dela, ela fala sobre como para ela era um problema ter o sotaque texano. Ela pensava em não aparecer em palestra, não aparecer nada, porque ela era muito julgada por conta do sotaque dela. E olha que engraçado, o TED dela é um dos mais vistos do mundo. Aí, tá vendo? Imagina se ela tivesse deixado aquilo travar ela. A gente nunca conheceria a história dela. E ela nunca atingiria esse marco que foi tão importante para a carreira dela. E um terceiro livro que eu tô lendo agora, inclusive, é o Novos Frutos, da Camila Vieira. É um livro muito bom que ela fala sobre identidade, sobre propósito, sobre relacionamento com Deus, sobre como você pode se tornar uma mulher muito mais próxima ao Senhor, mas para isso você tem que plantar novas coisas para que você colha novas coisas. E uma das coisas que eu mais admiro é porque ela é uma das pessoas que ela se vulnerabiliza muito. E ela não esconde os erros dela, as coisas que ela errou, o processo que ela passou. Então eu acho que é muito importante também a gente perceber e se perguntar: caramba, será que eu estou seguindo pessoas que reforçam algo que está me bloqueando? Ou será que eu estou acompanhando e seguindo pessoas que reforçam um lado meu que eu preciso melhorar, que eu preciso ter? Final de ano é a data perfeita para você fazer uma limpa na sua vida. Toda vez, quando chega dezembro, eu gosto de fazer uma limpa na minha vida. Eu entro na minha casa e tiro um dia para fazer faxina. Eu jogo fora tudo que tá quebrado. Separo roupa para doação. Vejo o que eu não tô usando e dou. Não, passa pra frente. Passa pra frente. Se eu fiquei o ano todo sem usar, não vai ser agora que eu vou usar. Sim. Não faz sentido só estar aqui parado. Aí depois, a segunda coisa que eu faço, entro no meu Instagram e olho todo mundo que eu tô seguindo. E me pergunto, o que de positivo essas pessoas aqui que eu segui o ano todo trouxeram pra minha vida? Nada. Então, tchau. Um follow. Ai, nem vi o conteúdo. Então, se não tá vendo conteúdo, tá seguindo pra quê? Não faz muito sentido. Vou lá, faço uma limpa no meu histórico. Faço uma limpa no meu... Eu sou muito organizada. Faço uma limpa no meu e-mail. Faço uma limpa em todas as áreas da minha vida. Me pergunto o que eu fiz de errado esse ano que eu não quero levar pro próximo. Quais foram os medos que eu prometi ter superado e eu não superei? Quais foram as metas que eu disse que eu ia fazer diferente e eu não fiz? Pego lá meu caderno, que eu sempre ensino o exercício do caderno, que é meu exercício milagroso para conseguir tudo que você quer na vida, e vou lá olhar o que eu não conquistei.
Fiz as minhas listas, separei lá. Tá bom. O que foi que eu não conquistei dessas listas aqui que eu fiz esse ano? Tem alguma parcela de responsabilidade no que eu não conquistei aqui que seja minha? Tá bom. Não adianta você querer sentar e olhar para como vai ser o próximo ano enquanto você não olhar para esse aqui. Exatamente. Não tem como. Não tem. É impossível. Impossível. É impossível mesmo. As pessoas, eu percebo isso, as pessoas querem um ano novo sem fazerem nada de novo. Porque o ano vai se repetir se você não mudar as coisas. Então faz sentido tudo que você está falando. E eu acho bacana colocar isso na mentalidade das mulheres, de que elas precisam olhar mais para dentro de si, né? Mudar comportamentos, parar de aceitar às vezes pouco, ou às vezes aceitar que são frágeis, né? Que são fracas em alguns pontos, né? E realmente mostrar vulnerabilidade. Eu sou um cara que eu sou um amante de pessoas que contam os seus medos, contam os seus erros, porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de tirar todos os erros que eu cometi na vida, ou as fases ruins, e usar elas como inspiração e trampolim para fases novas, para correções, para novas trajetórias. E às vezes eu sou julgado por isso. Tem pessoas que falam, pô, Bruno, não fica falando tanto das coisas que você fez, você vai espantar pessoas que querem se aproximar de você. E eu falo, não, pelo contrário, eu quero mostrar cada vez mais que você é capaz de mudar. Porque se eu, Bruno, conseguir transformar minha vida, o Bruno que eu era, para tornar o Bruno que eu sou hoje, qualquer pessoa consegue. Agora, se eu chegar hoje vendendo só a coisa boa, a fase boa, o que eu aprendi, e não mostrar os erros, os percalços, os tropeços que eu tive, essas pessoas vão se frustrar na primeira oportunidade que elas tiverem. Porque o primeiro tropeço que ela tiver, ela vai cair, e aí ela vai falar, pô, eu não sou bom o suficiente. Só que eu tenho que mostrar que não. O Bruno, a Micarla, qualquer outro aí, caiu várias vezes. Só que eles continuaram. Eles aprenderam. Eles pegaram o que fizeram de errado e corrigiram no próximo ano, no próximo dia, no próximo mês. E aí, indiferente. Então, eu acho que a vulnerabilidade ela é muito importante pra gente, quando a gente tem essa missão de transformar a vida das pessoas. Porque quando a gente mostra a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, os nossos pontos fracos que já tivemos na vida, eu acho que a gente dá mais força para que elas consigam atingir os objetivos que a gente atingiu. Porque elas vão cair, só que elas vão ter força e vão falar, poxa, faz parte do caminho o tropeço. Faz parte do caminho cair. Então eu vou levantar e vou seguir em frente. Então é bacana a gente falar sobre vulnerabilidade. Eu acho isso muito bom. E queria falar também sobre comunicação, porque a gente falou sobre parte da autoconfiança, da gente partir desse princípio mais pessoal da gente se transformar, entender nossos problemas, não dar atenção para os outros. Beleza, peguei essa parte de autoconfiança e agora eu quero me comunicar, quero passar isso adiante. Muitas pessoas falam que falar bem, uma pessoa que se comunica bem na rua, que conversa com todo mundo, aquele bom amigo tal, é um bom comunicador. E não é bem assim. Então, queria que você passasse aí um pouco essa diferença aí. O que uma pessoa precisa ter para ser um bom comunicador? Ou para iniciar no campo da comunicação? Pô, eu, Bruno, quero, a partir de esse ano de 2026, eu quero subir nos palcos e virar palestrante. O que eu preciso fazer? É muito engraçado porque você falou uma coisa, né? Não é porque você fala que você fala bem. Tem gente que acha isso. Não é porque você tem boca que você fala bem. Não é porque você tem voz que você se comunica da forma que você deveria. E a melhor forma de você saber isso é se perguntar sobre os seus resultados. Como é que estão os meus resultados que dependem da minha comunicação? Como é que está o meu número de seguidores? Como é que está a quantidade de lugares que eu sou chamado para palestrar? Como está a minha rede de amizade? Como é que está a minha rede de contatos? Como estão as minhas vendas? E aí você vai ter a resposta se você é um bom comunicador ou não. Só que o que a gente tem que entender? Hoje a gente vive num mundo completamente diferente. Então eu gosto de falar que a gente tem 5 pilares da comunicação. Existem lugares que dependem de uma comunicação para cada ambiente. Então é uma comunicação para a rede social, uma comunicação para em cima do palco, uma comunicação para um fechamento de venda, uma comunicação para o que eu quero que as pessoas pensem de mim quando eu estou calada, que é a comunicação visual. Então, você sempre tem que se perguntar, caramba, tá bom, legal. Aqui, nessa área, eu poderia melhorar.
O que a minha comunicação tem a ver com isso? Porque a forma que você se comunica no Instagram não vai ser a forma que você vai subir em cima de um palco palestrar para 7.000 pessoas. É diferente. Assim como a forma que eu palestro para 200 pessoas é completamente diferente da forma que eu palestro para 7.000. Sim. Nada a ver uma coisa com a outra. Então você precisa enxergar primeiro esse leque e se perguntar onde eu estou falhando com a minha comunicação, que eu preciso melhorá-la para que isso me traga mais resultado financeiro, emocional, pessoal. Primeiro ponto é esse. A partir disso, você... É muito engraçado, porque as 4 últimas palestras que eu dei, eu subi em cima do palco, eu perguntava assim, quem aqui é tímido, introvertido, tem muito bloqueio com fala? Aí todo mundo levantava a mão. Aí eu falava assim, tá bom. Quem aqui sente que tá perdendo dinheiro por causa disso? Todo mundo levantava a mão. Aí eu falava, e quem aqui estudou comunicação no último ano? Aí ninguém levantou a mão. Aí dava uns 3, 4 que levantavam a mão. Não tem como, entende? Nosso maior problema é saber os nossos defeitos. Saber quais são as consequências que os nossos defeitos nos trazem e não fazer nada para mudá-los. Continuar a mesma. Seu problema não é falta de consciência sobre o que você vive. Seu problema é falta de ação sobre o que você vive. É completamente diferente uma coisa da outra. Completamente diferente. Então, assim, Carla, 2026 vai ser o ano que eu vou focar, eu vou estudar, eu vou melhorar minha comunicação, eu vou me tornar uma pessoa melhor para me tornar um bom comunicador. O que eu faço? Vou te recomendar 3 livros, porque esse ano eu li 12. Tem propriedade para falar. Na verdade, eu li mais que 12 livros. Eu tenho uma péssima mania, Bruno, que eu leio livros ao mesmo tempo. Eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Sério? Aí eu não consigo. Isso já é demais pra minha cabeça. Eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo. Então Nossa. A minha lista ainda vai aumentar. Admiro. Esses 3 esse ano ainda. Esses dias eu entrei no avião, aí eu terminei 3 livros assim. Era uma viagem internacional, terminei 3 livros numa tacada só. Eu falei, tá vendo? Eu podia ter passado o voo todo vendo um filme. Dormindo. Mexendo no celular, fazendo qualquer outra coisa. Mas eu falei, caramba, 7 horas livre? Eu vou ler. Desliguei o celular, nem toquei na TVzinha do avião. Peguei um livro, acabei. Peguei o segundo livro, acabei. Fui caçar um terceiro livro no meu celular online, acabei o terceiro livro. É isso que eu tô falando. Às vezes a gente realmente tem tempo e tem como fazer determinadas coisas, mas a gente dá desculpa, porque a desculpa é um lugar muito mais confortável. Muito mais fácil. Pra você. Ai, Carla, mas olha, você está... Nossa, super viralizável, super cancelável a história que eu acabei de contar, né? Porque você não lê porque você não quer. Porque eu estava num voo, voltando de Los Angeles, li 3 livros. Mas vamos voltar um pouquinho? Uhum. Eu fazia a mesma coisa quando eu pegava 4 ônibus por dia para ganhar R$1.000 por mês. Então, a desculpa... Não importa onde esteja, é o tempo livre, né? Exatamente. Então não adianta, tá? Que há 4 anos atrás, quando eu recebia R$1.000 por mês, pegava 4 ônibus por dia, muitas vezes em pé, eu tirava meu livro da bolsa, porque eu podia passar 1h30, 2 horas no ônibus, mexendo no telefone. Sim. Ouvindo música só. Eu escolhia guardar o telefone e ler. Então você não tem desculpa, tá? Exatamente. Você tá vendo minha vida como ela é agora. Mas lá atrás eu já fazia a mesma coisa que eu faço hoje. Eu só mudei o lugar. Uhum. Inclusive, o primeiro livro que eu nunca posso deixar de falar dele, eu nunca vou deixar de falar dele, mas não é o livro ainda de comunicação, calma. Se você quer mudar a sua vida em 2026... Assim como eu lá atrás, em 2024, mudei de verdade a minha vida, leia O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Existem muitas coisas que estão no nosso subconsciente, que a gente não consegue enxergar e que estão travando os nossos resultados. E você precisa trazer isso à tona. Você precisa, assim como eu falei para você fazer uma faxina na sua casa e tirar tudo aquilo que está guardado, tudo aquilo que está ocupando espaço e que você não está usando, você precisa fazer a mesma coisa com a sua mente. Existem crenças que você não reconhece, padrões comportamentais que você não reconhece que você tem, e você precisa ter essa visão para você limpar não só o seu consciente, mas o seu subconsciente. E quando eu comecei
ler esse livro, eu comecei a ter vários insights. E foi o livro que me trouxe coragem para começar a me enxergar como empreendedora, como empresária. Então, a gente também subestima o poder dos livros. Exatamente. Na nossa vida. Eu até anotei aqui, porque eu vou querer ver esse livro depois. A gente subestima. Então, se você quer mudar de vida em 2026, leia O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Mas, voltando, eu vi um dado esses dias que me deixou extremamente alarmada, e por isso que eu tô recomendando tanto livro aqui. Ler mais de 10 livros, se eu não me engano, por ano é tipo 0,01% da população. Pouquíssimas. Boa parte da população vai acabar esse ano sem ter lido absolutamente nenhum livro. Isso é muito preocupante. Sim. A gente está se perdendo na tela do celular. Exatamente. A gente está se perdendo no Reels 1 hora. Quantas vezes você não passou 1 hora aqui, ó? Várias. Reels, no TikTok, em tudo. Que era 1 hora que você podia estar lendo. Exatamente. 1 hora que você podia estar expandindo a sua mente. 1 hora que você podia estar aprendendo algo novo que vai mudar e transformar a sua vida. Então, sim, existem coisas hoje que você não consegue alcançar, que não está mudando a sua vida por desculpa sua. E a comunicação é uma delas. Então, eu vou te recomendar 3 livros para você melhorar essa comunicação. Primeiro livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, porque a gente não pode deixar de falar do pai. Não podemos deixar de falar de Dale Carnegie quando estamos falando de comunicação e de livros. Ele foi uma das primeiras pessoas a trazer o assunto comunicação e oratória de uma forma completamente diferente para a sociedade. Não só aquela oratória engessada, mas mudar de fato. Eu recomendaria também o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque ele também é do Dale Carnegie, mas ele vai além do só comunicação. Ele vai conexão. Exato, ele vai falar sobre a conexão, sobre como você tem melhores relações, como você ganha mais dinheiro por meio da comunicação. E o terceiro é um que nem todo mundo aguenta ler ele até o final. Ele é um livro mais, assim, perigoso, principalmente para mulheres. Mas eu recomendo que toda mulher leia, que é As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. E por que eu falo para ler As 48 Leis do Poder? Você só é uma pessoa inteligente de verdade quando você sabe o que o outro está querendo fazer com você. Então, você vai ler o livro e não é que você vai... Carla, mas eu acho essa lei aqui extremamente perigosa. Eu jamais colocaria ela em prática, mas você precisa saber o que os outros vão fazer com você para te manipular. Verdade. Por que a gente tem hoje tantas mulheres que caem em relacionamentos abusivos e tóxicos e são tão manipuladas? Porque elas não conhecem. Elas não conhecem a técnica. Elas não sabem o que as pessoas estão fazendo. E eu, Carla, acredito, Bruno, fielmente, que quanto mais mulheres estudando comunicação e oratória, menos mulheres caindo em discursos de relacionamentos tóxicos, abusivos e manipulativos. Exatamente. Elas vão entender a comunicação. Você vai começar a conseguir reconhecer. Não vai se tornar mais fácil sair. Porque o processo é muito desafiador. Mas vai ser mais fácil você saber o que a pessoa está fazendo com você. Você criar consciência disso. Exato. E aí, quando uma pessoa nova chegar fazendo algo, você vai falar, eu sei o que você tá fazendo, ó. Tchau. Esse lugar Prevenir. não me cabe. Exato. Então, é muito importante. E olha como a mídia coloca na nossa cabeça, né? Que a persuasão, a manipulação é algo muito ruim. Mas eu recomendo que você leia As 48 Leis do Poder e me diga um político que não usa esse livro. Nossa, eles devem saber de cor e salteado. Diga um político que não conhece esse livro. E aí você tá indo votar em uma pessoa que você não sabe quais são as técnicas que ela tá usando? Faz sentido. Persuasão é ruim pra você, né? Uhum. Pra galera que sabe usar, ela é ótima, incrível, maravilhosa. Isso, e todo mundo fala isso, que a gente precisa ler, mesmo livros que a gente não concorde ou não goste, pra gente entender o que se passa na cabeça de pessoas que pensam diferente da gente. Nossa, eu faço muito isso. Faz total sentido. Você... Não só ler, eu escuto pessoas que eu detesto. Eu também. Eu tenho essa mania. Às vezes passa um... Quem me vê, se for buscar histórico de Instagram e TikTok... Não vai entender nada. Não vai entender nada. Vai pensar que... O que você gosta? Que você... Tem 2 pessoas aqui que se odeiam, você tava ouvindo as 2. Eu tenho isso, eu gosto disso. Eu gosto de ver os 2 lados da moeda, os 2 lados da história. Eu quero entender tudo. Eu também. Retira em nome de Jesus, agora, da sua mente, a crença de que ignorância é uma bênção. Ignorância não é uma bênção.
Ignorância está longe de ser uma bênção. A ignorância tira dinheiro do seu bolso, tira contato do seu bolso, tira relacionamento do seu bolso, tira a oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor. Exatamente. Tira a oportunidade de você transformar a sua vida e dos outros. Eu nem repito mais essa... A ignorância é uma bênção, só se for para você, para mim não. Conhecimento é uma bênção. E quanto mais conhecimento eu tenho, mais dinheiro eu tenho, mais vidas eu transformo e melhor eu me torno. Exatamente. Esse é o processo, tem que conhecer de tudo. Você não pode achar que só... Isso é até um recado para vocês que focam em só ler, buscar conhecimento do que lhe agrada, do que você concorda. Você tem que buscar coisas diferentes. Você tem que entender o que se passa do outro lado. Porque às vezes a gente tem uma experiência, Micael, um exemplo. Eu, Bruno, não vou ter experiência nenhuma com comunicação. E aí eu encontrei um Zé Ninguém aí que fala sobre comunicação. E ele falou só merda na vida. Certo? E aí eu crio na minha cabeça que quem fala sobre comunicação é ruim, é horrível. O cara, nossa, quem fala sobre comunicação... Aí chega pra mim a informação. Tem a Micarla que fala sobre comunicação. Ah, sobre comunicação? Ah, não, esse assunto... esse assunto é horrível. As pessoas não sabem, fala sobre isso. Nossa... Não, a gente tem que abrir o leque e entender que existem pessoas que vão trazer coisas boas, mas tem pessoas que vão trazer coisas ruins. Então todos os temas que existem pra nós, humanos, abordarmos... São ótimos temas. Mas vai existir pessoas que vão falar sério e bem. E tem pessoas que vão fazer daquele tema uma merda. Entendeu? Exatamente. Então a gente sempre tem que estar buscando coisas diferentes, opiniões diferentes, visões diferentes. Para que nós possamos ter o conhecimento também. E criar dentro de nós essa sabedoria para poder melhorar. Porque eu acho que o objetivo de vida é esse. A gente sempre tá melhorando. Melhorar como filho, melhorar como amigo, melhorar como companheiro, melhorar como ser humano, melhorar como profissional. E assim a gente buscar essa melhora. Não a perfeição, mas a melhora, né? Eu acho que esse é o objetivo. E já que a gente falou de comunicação, você falou os pontos de comunicação, né? Os 5 pilares, né? E eu achei interessante porque às vezes as pessoas elas têm essa visão. Vou subir nos palcos, vou falar, vou me comunicar. E aí ele entende, faz um cursozinho, entende só de como... é só eu saber falar mais forte em certos momentos, pausar em outros... que tá tudo certo. E não, você trouxe um leque grande, né? De uma comunicação até da forma de se vestir, forma que você se porta, sem abrir a boca, como você vai se comunicar com uma pessoa, com um palco para 200, para 7.000, para 10 pessoas, num podcast. Eu acho que tudo isso varia. E eu acho que também a gente tem essa crença limitante, o ser humano, de que eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Síndrome da Gabriela. Isso! E eu vou ser o Bruno que eu sempre fui em qualquer lugar. E pronto, quem quiser que me aceite. E eu não acredito nisso. Eu acredito que sim, a gente é várias versões de nós mesmos. Então o Bruno e a Micarla estão aqui no podcast falando sobre assuntos. A gente vai ser uma pessoa que de repente nos bastidores, se a gente desligar as câmeras e falar, vamos pra uma festa, vamos jantar, vamos se comunicar de forma diferente. Então eu acredito que nós somos inúmeras versões de nós mesmos. E para a comunicação, como você trouxe, eu acho que isso também é muito importante. Você saber se comunicar de várias formas diferentes. Qual dessas 5 pilares aí você acha que seria o primeiro que a pessoa deveria aprender? Porque a gente está falando de 5, a pessoa às vezes não vai pegar os 5 de uma vez para estudar. Mas qual seria o passo a passo? Tipo assim, o primeiro, a ordem desses pilares aí para que a pessoa pudesse, a partir de hoje, começar a entender, a ver nela mesma, ver nos outros e começar a aperfeiçoar isso? Como ela fala com ela mesma. Tudo que vem depois é consequência. Micarla, como assim? Pensa no dia, na situação, que mais te deixou nervoso em toda a sua vida, com relação à comunicação. Pode ter sido participar do seu primeiro podcast, sua primeira palestra, um TCC, falar com alguém importante, não importa. Eu quero que você pense nessa situação. O que a sua cabeça te disse nesse dia? A sua cabeça disse que você ia errar, que você não é capaz, que você é ruim, que você é burro, que você não faz nada certo, que as pessoas vão tirar sarro de você, que não adianta você fazer nada, que você nunca vai ser visto como uma pessoa boa, nunca vai ser visto como uma pessoa comunicativa. Sem passar isso. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem a capacidade mental de pensar em uma palavra que você não conhece? Não. Então, a sua cabeça está te contando essa história antes de você falar,
porque você ouviu isso de alguém ou porque você ouve de quem? De mim. Todos os dias. Uhum. Caramba! Então Exatamente. quer dizer que todos os dias você está usando a sua comunicação para se colocar para baixo? Verdade. Esqueça. Se você não começa aprendendo a se comunicar com você mesma, o que vai acontecer é qualquer pessoa vai conseguir te manipular. Faz todo sentido. E é exatamente É muito isso. fácil. Porque o pessoal hoje em dia vai na internet e fala assim: ai, você só se preocupa com o hater porque você acredita naquilo sobre você. Realmente. Só que aí, vamos levar isso para um lugar mais prático. Eu tô num lugar, eu até fui bem, mas eu tenho uma crença de insegurança com relação à minha comunicação, com relação à minha imagem pessoal, e alguém vai lá e mexe na minha ferida. Se eu não tenho uma comunicação de entender que aquilo é a opinião da pessoa e separar essas duas coisas e lembrar para mim o quão eu sou boa, eu vou me deixar ser manipulada por uma pessoa que não faz diferença nenhuma na minha vida. Uma pessoa que não me conhece, não sabe o que eu vivi, não sabe quem eu sou. Faz sentido. E aí, o que você está fazendo todos os dias? Você está pegando todo o seu poder, toda a sua força, toda a sua inteligência e você está fazendo assim, ó. Toma. Diga quem eu sou. Diga quanto eu devo ganhar. Diga se eu sou bonito ou não. Diga se eu sou fantástico ou não. Diga se eu sou inteligente ou não. Ninguém tem que... Ó, até me irritei. Ninguém tem que te dizer nada. Você já tem que ter certeza sobre quem você é, o que você é e o que você é capaz. Verdade. Ninguém tem que te dizer nada. Tudo que vi tem que ser consequência. Tudo que vi tem que ser lucro. Ai, uma pessoa me parou e falou que eu sou bonita. Nossa, que legal. Concordamos. Ai, uma pessoa falou que eu sou inteligente. Concordo com você. Realmente, sou uma mulher muito inteligente. Ah, uma pessoa falou que você é muito agradável. Realmente, eu sou uma pessoa que eu me esforço muito para ser agradável. Tudo que alguém trouxer como elogio para você tem que ser uma consequência daquilo que você já sabe que você é. Exatamente. Ai, Micarla, mas isso não é um pouco narcísico? Eu não sou uma pessoa que eu não posso ficar me achando demais. Gente, me estressa. Me estressa. Me estressa porque existe uma diferença muito grande entre autoconfiança e narcisismo. Sim. Narcisismo é uma pessoa que ela se coloca acima de tudo, todos. Ela não tá preocupada com você, ela não tá preocupada em como você se sente, ela tá cagando pra tua vida. Confiança é você ter certeza sobre quem você é, independentemente dos outros. Sim. É a consciência dos seus valores, da sua crença, da sua identidade. Uma coisa não tem nada a ver com a Tem outra. nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Você sabe como se comportar nos lugares. Aqui não. Aqui você vai pisar em quem for, não vai interessar, não vai importar, você vai sempre tentar ser o melhor. Se você não melhora a sua comunicação com você mesmo, a sua vida vai ser uma droga. Porque você vai fazer tudo aquilo que você acredita que você é capaz. Faz todo sentido. Fim. E aqui eu vou me vulnerabilizar muito. Não deveria. Fica à vontade. Vou. Gente, eu paralisei a minha vida nos últimos anos por uma decisão que eu sabia que eu tinha que tomar. E que eu fiquei empurrando com a barriga tomar e tomar, porque eu não queria tomar. Porque eu estava com receio de tomar aquela decisão. Quando eu olho para trás, eu tive essa... Por incrível que pareça, eu tive esse insight ontem. Ontem eu falei assim, nossa, dezembro. Caramba, minha vida vai mudar completamente esse mês. E aí eu parei e falei, caramba, a minha vida mudou completamente em dezembro de 2021. Nossa. De novo, dezembro. O que esse mês tem que não gosta de deixar nada no lugar da minha vida? E aí eu olho pra trás e eu falo, caramba, dezembro de 2021, onde eu tava? Eu era uma menina que tinha um currículo do caramba, extremamente inteligente, mas que vivia se sabotando. Não me achava bonita, vivia sabotando meu corpo, a forma que eu me vestia, vivia me sabotando a minha imagem pessoal. Por quê? Porque você sabe que se você cuidar de você, você emagrecer, você ficar bonito e você chamar a atenção, você consegue sustentar? Você consegue sustentar?
com as pessoas te admirando a sua beleza, você consegue sustentar o desconforto, que é você chegar num lugar e você ser a pessoa mais bonita e mais bem arrumada do ambiente? Tem gente que não consegue Tem gente que não sustentar. consegue, não. Por quê? Porque você não quer aparecer. Isso mesmo. Você não quer chamar a atenção. Então você vai fazer o quê? Você vai se sabotar. Se pequena, né? Exato, porque eu não quero nem que ninguém me veja aqui nesse lugar. Exatamente, passar despercebido. Eu fazia isso comigo. E aí eu tava num emprego que eu ganhava 1.000 e pouco por mês, pegava 4 ônibus por dia, extremamente cansativo, não queria ter a vida de ninguém ali do meu trabalho, mas eu estava acomodada. E eu precisei tomar uma decisão e eu precisei queimar a ponte. Qual foi a decisão que eu precisei tomar? Eu vou pedir demissão e eu vou começar a empreender. Ai, Carla, mas hoje você tem um faturamento. Gente, na época eu não conseguia enxergar o futuro, eu não tinha bola de cristal. Não tinha certeza, né? O que eu conseguia enxergar era que eu recebia um salário de R$1.000 por mês e que eu podia chegar no mês seguinte e não ter nada. Sim. A única certeza que você tinha. Nada, absolutamente nada. E aí o que eu fiz? Larguei o emprego, comecei a empreender. Já no primeiro mês empreendendo, eu já tinha faturado mais de R$10.000. Opa, algo já mudou dentro de mim. Aqui pode ser um caminho. Estamos em dezembro de 2025. Eu me vejo tendo que queimar a ponte de novo, tendo que fazer tudo do zero de novo, tendo que deixar tudo pra trás de novo e recomeçar. Pelo amor de Deus, caramba. E aí, ontem, eu fiz esse exercício de olhar pra minha Carla de 2021. A minha Carla de 2021 não tinha garantia nenhuma, a de 2025 também não tem. Mesmo com o nome consolidado, ainda não tem. Não tenho garantia sobre o que vai acontecer daqui pra frente. Mas eu vou queimar a ponte. E o que é queimar a ponte? Tomar decisões sem olhar pra trás. Eu não tenho pra onde voltar, eu não vou voltar, eu não vou retroceder. Não existe outra escolha. Enquanto você continuar tomando decisões que você mantém a ponte atrás de você, você não vai pra frente. Você tem que tomar uma decisão e tacar fogo na ponte e falar, não tenho como voltar. Voltar não é uma escolha, voltar não é uma opção. Eu só tenho aqui, ó, pra frente. Eu vou fazer de tudo pra pegar 50 caminhos aqui na minha frente, se forem necessários. Mas lá atrás não é mais um lugar. Lá atrás não é mais um lugar. E esse é o nosso problema. O passado é um lugar tão confortável que tem 50 lugares na nossa frente. A gente não consegue enxergar. A gente enxerga um só. Nossa, esse um aqui não deu certo, então eu vou voltar. Exatamente. Meu amor, e os outros 49? Uhum. Você não vai testá-los? Você vai largar tudo assim na primeira? As pessoas fazem isso. Caramba, por que você tá fazendo isso com você, com a sua vida, com o seu nome? Queima a ponte. Queima a ponte. E aí, essa é a minha frase desse mês. Queimei a ponte. Não vou retroceder, eu não vou voltar atrás, eu não tenho como voltar. Tô tomando a decisão mais arriscada, que eu ainda não posso contar, mas assim, se eu contasse... Eu ia te perguntar isso, você pode abrir pra nós ou não? Se eu contasse para qualquer pessoa o que eu estou vivendo esse mês e o que eu estou fazendo debaixo de uma palavra, de uma obediência, do que Deus me mandou fazer há 3 anos e eu não fiz, só consegui ter coragem de fazer agora, qualquer pessoa olharia para mim e falaria assim, você está ficando maluca. Eita. Então é uma decisão grande, hein? Você tá ficando doida, não faz sentido isso, não, briga sim, não, faz sim, não, vai atrás sim, então, mas... Deus não falou pra brigar, Deus não falou pra fazer. E aí eu vou lutar uma luta sozinha? Só se eu fosse burra. Sou burra, não. Fui burra há muito tempo. E tenho certeza que tem gente que tá assistindo a gente que tá sendo burro. Carla, o que é ser burro? Deus te mandou fazer uma coisa e você não faz porque você prefere confiar no seu conhecimento e na sua capacidade do que na palavra de Deus. Eu nunca mais vou para lugar nenhum, coloco meu pé em lugar nenhum, faço nada que Deus não tenha mandado eu fazer. Se Deus não mandou eu fazer, é um não. Não. Eu vivi, Deus deixou. Ele, na sua infinita misericórdia, falou, eu vou deixar você ir lá e você quebrar a sua cara pra você ver que na força do seu só dá merda. Vai lá, faça. Tô te dando... Vai lá, tô te abrindo pra isso. Então agora eu entreguei tudo para o Senhor. Está tudo na mão dele. Eu falei, Senhor, sou uma filha mimada, não faço mais nada. Agora tá tudo com você. Você resolve. Ai, não é uma... Eu li um livro. Eu tô com hiperfoco em livro. Mas livro é bom. Eu li um livro chamado A Economia do Reino. Economia do Reino. A Economia do Reino. Esse livro fez uma bagunça na minha cabeça.
Porque lá ele conta a história desse pregador, que ele estava tendo ele fala sobre a importância de nós, como cristãos, entregarmos a nossa empresa para Deus. E ele estava numa noite com um grande problema sobre como ele pagaria uma conta na empresa dele. E aí ele começou a orar, começou a chorar, começou a clamar. E ele diz que Deus falou assim com ele: o que a Bíblia fala sobre ansiedade? Largue suas ansiedades. Ele já tinha feito tudo que estava ao alcance dele. Então a gente tem que entender que às vezes quando a gente faz tudo que está ao nosso alcance, a gente tem que largar o nosso alcance e entregar na mão da única pessoa que é capaz de fazer o impossível e o sobrenatural. E aí ele virou e falou assim, caramba, ele sentiu uma paz de espírito tão grande que ele falou, quer saber de uma? No lugar de ficar fazendo aqui uma oração para Deus resolver, Deus fazer, Deus isso, Deus aquilo, e ficar falando dos meus problemas para Deus, eu vou falar para Deus qual é o problema, vou falar qual é a solução e eu vou dormir. E assim ele fez. Falou o problema, falou como podia solucionar, né, aos olhos dele, foi dormir. Chegou no dia seguinte de manhã, surgiu uma pessoa que fechou um negócio, todas as contas foram pagas. Às vezes você só precisa descansar, que é o que a Bíblia manda você fazer. Exatamente. Às vezes você só precisa descansar, às vezes você só precisa entregar, às vezes você só precisa dar o controle. E eu era uma pessoa muito controladora. As coisas tinham que funcionar do meu jeito, na minha hora, da minha forma. Eu queria controlar os resultados. E quando você é uma pessoa que você quer controlar os resultados, você não dá espaço para que Deus opere milagres. Porque se você está fazendo tudo, a honra vai ser sua. A glória vai ser sua. Você vai subir em cima do palco e vai falar que foi você que fez. Que é tudo graças a você. Então Deus vai fazer pra quê? Nada. Entende? Então, assim, esse final de ano eu queimei a ponte. Tomei decisões que um pouquinho mais pra frente eu vou me sentir mais confortável de contar. Então acompanha a Micaela nos próximos meses aí. Torçam por mim. Mas eu queimei a ponte. E às vezes é isso que a gente precisa fazer. E se você para analisar a história de grandes empresárias, de grandes empresários, pessoas bilionárias, todos eles precisaram queimar a ponte em algum momento. Precisaram tomar uma atitude que parecia muito absurda para todo mundo, mas que o coração deles, ou Deus, ou uma palavra guiava eles para um lugar muito exato e muito claro, sabe? Então é isso aí. Futuramente vocês vão saber. Eu já fiquei curioso, no off eu vou perguntar. Já falei de livro de novo, já, meu Deus do céu. Não, é bom. Eu até anotei aqui de novo. Esses livros aí eu tô anotando tudo que eu vou querer depois lê-los. Já coloca pra ler um em cada mês do ano que vem aí. Então, você me passou agora você colocou uma meta aí que eu achei interessante. Vou fazer isso também. Gente, é uma meta super viável. Coloca como meta de 2026. Ler um livro por mês. Acabou. Não é difícil, Carla, se você dedicar 10 minutos do dia. Escolhe 12 livros finos, então. Mas, cara, coloca uma meta. Micaela, não dou conta de 12, vou dar conta de 6. Mas coloca uma meta. A gente precisa, na nossa sociedade, ter cada vez mais pessoas lendo. A gente precisa. Porque senão, com esse negócio de Instagram, de ChatGPT, de tudo, a gente vai emburrecer. A verdade é essa. Já tá acontecendo. Vai só piorar, né? Você tocou num ponto que eu achei interessante sobre... nós temos essa mania de se apequenarmos, de não aceitarmos elogios, né? Sempre quando alguém vem com alguma coisa pra gente, a gente parece que é um desrespeito a gente saber quem a gente é, né? E isso é algo que eu trabalho na minha cabeça faz uns anos que eu já venho trabalhando isso. Essa autossabotagem, essa forma. E você falou um ponto que eu achei interessante, o quanto o nosso cérebro está acostumado com comportamentos negativos. Por isso que a gente tem que reprogramar para comportamentos bons. Mas há 2 semanas atrás, eu me peguei mais uma vez, sem querer, me autossabotando. Eu estava num evento, batendo um papo com as pessoas, conversando e tal, e uma senhora chegou até mim e falou bem assim, você tem um sorriso muito lindo. Sabia que você é muito lindo? Eu sorri, virei pra ela e falei assim, a senhora não, a senhora acha que a senhora precisa usar óculos, hein, não sei o quê. Brincando também. Mas depois eu fiquei pensando assim, olha como é o cérebro. A vida inteira nunca aceitando elogios. Quando eu recebo um elogio, e ali não quer dizer que eu agradecer, eu concordar, quer dizer que eu me acho um cara mais lindo de todo mundo. Mas foi um elogio, ela mostrou, ouviu alguma qualidade em mim
que, cara, eu possuo. Porque senão não seria visível aos olhos, né? Então, por que não aceitar isso? Por que eu responder de uma forma defensiva, aonde eu tenho que desqualificar a pessoa que tá me proporcionando algum elogio? Então, é algo que eu venho trabalhando há muito tempo, e eu mesmo trabalhando minha mente com isso, no automático, pela surpresa que recebi, reagi de uma forma me apequenando, menosprezando, dizendo que, porra, você não tá vendo tão certo. E, cara, não, poxa, se ela elogiou, por que não eu não aceitar? Por que não eu não aceitar isso de uma forma carinhosa? De falar, porra, beleza, realmente, então, tô com um sorriso bonito, então quer dizer que eu tô cuidando. Pô, você me achou bonito, então quer dizer que eu tô cuidando do meu visual. É um merecimento meu, é uma qualidade minha. Então, por que não aceitar? Então, eu achei interessante você falar sobre isso, porque inúmeras pessoas devem passar por isso. De não aceitar um elogio, de às vezes você falar alguma coisa, ela se apequenar, ela menosprezar, ou ela colocar que é uma imperfeição minha, de não estar enxergando algo que direito. E não, acho que a gente precisa saber quem a gente é. Eu achei que legal o ponto que você falou sobre a diferença do narcisista e autoconfiante. Que o narcisista, a pessoa narcisista, ela se acha boa e melhor que todos. Independente da sua opinião ou não. Ser autoconfiante é você saber que você é bom, mas não melhor que ninguém. Então, existe essa diferença. Se você não tem uma soberba, né, uma arrogância dentro de si, você só tem a humildade de aceitar algo que estão te entregando ali de bom grado, não tem porquê você recusar, né? Você achar que aquilo vai ser ruim. Ai, se eu concordar, eu tô sendo snob, tô sendo arrogante. Não, é algo bom. Então eu acho que as pessoas têm que trazer isso pra dentro delas, né? Que eu percebo que elas não estão colocando tanto. E já que você abriu o leque pra falar sobre isso, né? Você deu o leque aí da queima de ponte, não vamos falar sobre o motivo da queima de ponte. Mas queria que você falasse então um pouco mais dos planos pra Micaela em 2026. Não precisa ser profissional, mas qual é a ideia? A Micaela em 2026, ela pretende empreender mais, focar mais nos trabalhos ou focar mais em si? Ou a Micaela busca um relacionamento? O que a Micaela, quais são as ideias de Micaela para 2026? O que a gente pode esperar? Olha, eu pretendo fazer o que eu deveria ter feito e eu nunca fiz, acho que na minha vida. Eu vou entregar completamente o controle da minha vida nas mãos de Deus, de verdade. Mas isso não quer dizer que eu não vou estar fazendo nada. Sim. Mas eu vou me permitir ser guiada debaixo de uma palavra e da vontade de Deus de 100%. Porque até agora eu não fiz isso. Deus, ele é muito misericordioso comigo, ele usa muitas pessoas para falar comigo em diversas situações da minha vida e eu ouvia, agradecia e fazia as coisas do meu jeito. Então eu acho que esse vai ser de fato o primeiro ano que eu fui para Israel agora com um grupo de amigos. Lindo. Foi incrível. E eu estava no jardim do Getsemane. E eu tive uma experiência espiritual muito forte. Eu tive uma experiência espiritual com Deus muito forte em todos os lugares de Israel. Parece que em Israel você pensa e Deus responde. É uma coisa assim, sobrenatural que não tem como explicar. Eu imagino. O que é estar em Israel. Israel é um local abençoado por Deus e é visível. É audível a voz do Senhor, é visível a presença dele. É uma coisa assim, sobrenatural. E eu estava no jardim do Getsemane, encostada numa oliveira, fazendo uma oração sozinha. E eu falei, caramba, quantas vezes a gente faz orações entregando tudo a Deus? Como se, de fato, algo já tivesse sido nosso alguma vez na nossa vida. E aí eu fiz uma oração que eu falo que é uma oração muito perigosa, que eu fiz uma oração de devolver. Deus, eu lhe devolvo tudo que o Senhor me deixou viver até aqui. Tudo que o Senhor deixou eu viver, desfrutar, conhecer, eu estou lhe devolvendo tudo. Tudo agora volta para as mãos do Senhor. Porque tudo que eu fiz até aqui tem uma parcela de bênçãos suas e tudo mais, mas tem uma parcela de consequências, de resultados que eu não deveria estar tendo, ainda que muita gente olhe e ache positivo, tá? Mas que eu sei que não te agradam porque são lugares que o Senhor não queria que eu estivesse. Então eu vou lhe devolver tudo. E a partir de agora eu quero viver 100% debaixo da sua mão, debaixo do seu caminho, debaixo do que o Senhor quer para mim e para minha vida. Então eu te devolvo tudo. Agora o que eu quero receber, tudo que eu receber, eu quero receber sabendo que é da parte do Senhor e que eu estou sendo uma filha obediente
a tudo isso. Então, para mim, o ano de 2000 e... Olha, eu brinco que todo ano Deus me entrega uma palavra, né? A palavra do ano passado foi fé, a palavra desse ano foi amor. E aí todo mundo falou, eita, a palavra do ano é amor, esse ano vem. Eu falei, amar os seus inimigos, amar a quem te destrói, também está dentro de amor. Exatamente. O amor desse ano não foi esse amor que vocês estão pensando, não. Eu acredito fielmente que a minha palavra de 2026 vai ser obediência. Faz sentido. Obediência. Eu vou escolher obedecer. Então, para 2026, eu vou focar em me Carla pela primeira vez em muitos anos. Então, eu vou focar muito nas minhas redes sociais, em viralizar, em produzir muito conteúdo de qualidade, muito conteúdo humano, muito conteúdo diferente. Eu acho que pela primeira vez eu vou me permitir expor todas as minhas opiniões, expor quem eu sou de verdade, sem máscara, sem nada. Ah, Carla, então quer dizer que você estava sendo sonso e falso até aqui? Jamais. Mas era só um pedaço. Muitas vezes eu preferi não postar, para não postar algo que eu não acreditava que eu estava vivendo ou que eu sabia sobre o que eu estava falando. Mas em 2026 eu vou ser sincera. Eu vou ser sincera, não. Eu vou ser vulnerável de verdade sobre tudo. Então é um ano que eu, de fato, quero mostrar o ótimo, mas eu quero mostrar o podre, o ruim, o que ninguém fala, o que ninguém mostra, o que ninguém quer olhar. E 2026 é um ano de muitas metas profissionais. Então eu quero fazer minha primeira palestra em inglês, quero voltar a focar no meu inglês. Quero participar de mais um TED. Quero bater minhas metas de faturamento agora sozinha. Quero fazer muita coisa em 2026. Mas quem vai definir, de fato, meu ano é o Senhor. Eu tenho as minhas metas, tenho os meus sonhos, tenho os meus desejos, até porque a gente não pode viver uma vida como se a gente fosse alheio à realidade, que eu acho que é o que muitas pessoas confundem com relação à fé. Mas eu realmente estou muito animada, porque eu acho que pela primeira vez eu vou poder convidar a Deus para fazer parte da minha vida de verdade, sem nenhuma interrupção, em nenhuma área, em nenhum meio, de nenhuma forma, sabe? Eu vou, de fato, poder falar, sente aqui, e ele vai sentar e vamos juntos. E eu acho engraçado que muita gente fala, nossa, você tem uma relação com Deus invejável. Cara, é tão bonita a forma que você se relaciona com Deus. Falo, gente, eu sou tão desobediente. Tão desobediente. Se vocês soubessem. Deus, ele tinha tanta coisa a mais para fazer. Ele não faz por desobediência minha. Então, eu acredito realmente que 2026 vai ser um ano de obediência sobrenatural. Então, tudo que eu estiver fazendo, por mais maluco que possa parecer para qualquer ser humano, se estiver fazendo sentido para Deus, eu tô feliz. E esse é o objetivo. Sim, esse é o objetivo. E aquilo que você falou, se faz sentido para ele, faz sentido para você, porque ele nada mais, nada menos do que a pessoa que sabe melhor o que é melhor para você, né? Então, parabéns por isso. Sou um cara também que eu tenho uma fé absurda, eu acredito muito nisso e me admiro e fico feliz quando vejo pessoas que não deixam Deus fora dos seus projetos. Como você falou, tem muitas pessoas que fazem o seu caminho, sua trajetória, e quando tudo tá dando certo, a primeira coisa que fazem é esquecer de Deus. Sim. Deixam ele para lá, pro canto, para quando tiver tempo, para quando tiver espaço, para quando me sobrar tempo. E ver que você tá colocando ele junto com você, como seu sócio, né, nos seus projetos, na sua vida, isso é muito lindo de ver. Então, parabéns. Que não tenho dúvidas que vai ser muito mais próspero do que foi todos esses outros anos. Porque... Eu acho que 2026 é isso. Eu não pretendo tomar nenhuma decisão sem consultar a Deus. Isso aí. Em nenhuma área da minha vida. Então, para os curiosos de plantão, já sabem, né? Todas as horas. Orem bastante, né? Ai, amiga, não sei vou orar, amiga. E... Bom, então 2026 vai ter... Você falou uma coisa que eu achei interessante agora, que você falou sobre você postar mais, né? Sobre sua vida, tal. E realmente, assim, te acompanho já faz 2 anos aí, mais ou menos, e eu tenho percebido que esse ano você tem falado mais, mostrado mais a sua vida sem ser profissional. Que antigamente eu via muito conteúdo seu muito profissional mesmo. Esse ano eu vi você mais descontraído em viagem,
em jantar com amigas, em evento com amigas brincando. Eu tenho percebido isso. Então, é nesse sentido também que você fala sobre mostrar mais a Micarla, em soltar mais quem a Micarla é, mostrar mais a sua vida fora o lado profissional? Acho que também. É porque esse ano, assim, Ai, vou me vulnerabilizar de novo. Esse ano foi uma decisão ficar quieta e não postar nada, porque eu estava passando por muitos processos. Ai, Micarla, mas você sabe muito conteúdo, você estava trabalhando, você estava fazendo muita coisa. Estava fazendo muita coisa. Mas é o que eu falei, eu não consigo... Eu estava passando por tanta coisa ao mesmo tempo que eu não conseguia aparecer no meu Instagram para mostrar ou parecer ser algo que eu não sou. Eu não tenho essa capacidade. E eu não quero ter. Sim. Eu não quero ter. Então, Micarla, já que eu tive a opção, eu me recolhi mais esse ano. Esse foi um ano muito importante para eu cuidar de mim. Então, esse ano eu emagreci, esse ano eu fiz ortognática, esse ano eu fui para academia, foquei na academia de verdade. Esse ano eu voltei a reconstruir relacionamentos valiosos com minhas amigas, vi mais minhas amigas, saí mais. Eu precisava disso. Eu realmente precisava disso. Então, foi um ano que eu pude focar mais nos meus trabalhos de mentorias e consultorias individuais e mostrar mais esse lado meu. Foi um ano que eu escolhi não lançar nada. Eu não lancei nada o ano inteiro. Eu vi. Não lancei nada. Não fiz nada. Acho que o pessoal devia estar olhando e falando assim, gente, enlouqueceu. O que aconteceu com a Micarla? Enlouqueceu. Mas assim, eu precisava disso. Sim. Eu precisava desse tempo. E também teve a questão de ficar um tempo sem aparecer por causa da ortognática. Foi um processo muito doloroso, mentalmente exaustivo. Então eu tomei essa decisão de que esse não seria o ano que eu focaria absurdamente nisso. Eu focaria mais no bastidor e eu não queria. Até porque, para pensar, gente, essa foi uma coisa que eu discuti muito com a minha psicóloga. Eu ficava assim pra minha psicóloga, cara, daqui a 3, 4, 5 meses, eu vou estar uma pessoa completamente diferente. Eu sabia que a ortognática ia mexer muito com o formato do meu rosto. Eu vou estar uma pessoa muito diferente. Não fazia sentido na minha cabeça. E eu sou uma pessoa que, quando as coisas não fazem sentido pra minha cabeça, eu não consigo fazer. Sim. Não consigo. Então, eu pude me dar esse tempo e eu me dei. Eu sinto que eu precisava desse tempo há muitos anos, sabe? E aí, a partir deste mês, para o próximo ano, Micarla volta. Micarla volta e acompanha ela lá. E aí eu vou falar pra você, porque eu te conheci o ano passado, então te faço esse elogio aqui presencialmente. Eu acho que hoje eu vejo a Micarla muito mais leve, muito mais com a energia. Eu sou um cara muito de energia. Eu tenho essa facilidade, eu acho que foi um dom que Deus me deu, de eu me aproximar das pessoas e elas não falarem nada, mas eu conseguir sentir a energia delas. Então eu posso te falar com propriedade que hoje, quando a gente se abraçou, você chegou, eu senti uma Micarla totalmente diferente daquela Micarla que eu vi há um ano e pouco atrás. De verdade. Senti você mais leve, com a energia melhor, parece mais feliz, pelo menos isso que eu senti. Mais bonita, mais elegante, mais extrovertida. E então, eu acho que esse processo que você falou, que você precisou passar, de ficar mais com você, se esconder mais, ficar mais low profile, ficar mais na sua, trabalhando a Micarla por dentro, você teve êxito nisso, porque eu te conheci antes, te conheço hoje, e falo pra você que o Bruno hoje teria muito mais prazer em conhecer a Micarla de hoje do que aquela. Então, cara, e vou te falar, parabéns. É, sei lá, a 5ª vez que eu escuto isso essa semana. Tá vendo? Então, não estou falando bobagem, galera. Então, não estou falando bobagem. Falaram pra mim que foi nos últimos meses, que parece que aconteceu algo comigo esse mês que eu mudei. Eu falei, amém, já é 2026 chegando. Então, pode ser. 2026 é meu ano, é total meu ano. Mas foi um ano que eu foquei muito em aprendizado também. Então, lembra que lá atrás eu falei, nossa, faz uma lista, qual é a sua dificuldade com comunicação, vai atrás disso. Vocês acham que só porque eu tenho faturamento, só porque eu tive resultado, só porque eu consegui chegar até aqui, eu paro de fazer isso? No começo do ano eu fiz uma lista de tudo que eu via em mim. E que eu falava, cara, eu não consigo mais sustentar uma Micarla agindo dessa forma. E eu fui atrás, gente. Fiz método CIS, fiz Mulheres Experience, fiz método IP.
esse ano eu fiz de um tudo, que foi coisas que eu, assim, desde o meu começo eu não fazia. Então eu investi muito em inteligência emocional para que eu falasse, caramba, a gente que trabalha em rede social, eu que palestro muito, você falou de energia. Eu trabalho com a energia das pessoas. Isso. E muitas pessoas chegam em mim precisando não só liberar e transformar a comunicação delas, mas precisando ser curadas em algum nível para que elas consigam soltar a voz delas. Então, Deus começou a entregar isso para mim, eu comecei a enxergar muito isso de uns tempos para cá, que essas pessoas chegam em mim precisando ser curadas de algo que alguém fez que travou elas de alguma forma para que elas não conseguissem se comunicar. E como é que eu vou chegar completamente ferida para essas pessoas? Não faz sentido. Às vezes a gente precisa ter consciência, sabe? E é o que eu falei. Tem gente no digital que vai mentir pra você, que vai pregar que é perfeito, que tem autoridade no talo, que é uma pessoa incrível, que nunca errou. Ai, cara, dane-se, eu tô nem aí, sabe? Se você vai deixar de comprar porque eu fui vulnerável, se você vai me enxergar menos por causa disso, isso é um BO teu, de uma insegurança tua, que você que tem que tratar. Não é problema meu, Sim. sabe? Então, assim, esse foi um ano que eu, Carla, precisei olhar e precisei falar, poxa, o que eu preciso melhorar como pessoa? Em quais pontos eu tô errando? Nossa, tô muito ferida, aconteceu isso, isso e isso aqui comigo. Qual foi a minha parcela de responsabilidade por ter deixado tudo isso acontecer comigo? E eu fui atrás de curar isso. E eu não pretendo parar de ir atrás dessas coisas para me tornar uma pessoa cada vez melhor. E eu fico muito feliz, porque eu tô feliz, mas eu estou passando um momento muito desafiador. Mas eu não tô deixando esse momento desafiador matar nenhuma das evoluções que eu consegui ter esse ano. Percebi. Porque você tá tranquila. Então, se você chegasse aqui e não falasse que tá passando por nada desafiador, eu não acreditaria que você estivesse passando. Não sou eu, é a paz que excede todo entendimento que está na Bíblia. Como Deus fala que a gente pode pedir qualquer coisa, eu falo assim, Senhor, me dê aquela paz. A paz que excede todo entendimento. Eu quero ela. Eu quero. Começa Deus, o Senhor me prometeu. Eu quero. Ai, quer dizer que tudo vai se resolver? Não, mas pelo menos me deixa calma. Isso, pelo menos você vai estar tranquilo, independente do que acontecer. Exatamente. E é como você tá. Amém. Fico feliz de ouvir isso. Querida, obrigado de coração por você ter aceitado o convite, por ter sentado aqui mais uma vez. É um prazer imenso, né? Fiquei muito mais feliz por ter visto uma Micarla nova. E isso me deixou... Eu gosto de ver as pessoas que eu admiro, que eu já tive uma oportunidade de conhecer, evoluindo, crescendo, melhorando. Então, na hora que você chegou aqui, a gente bateu esse papo nos bastidores aqui antes, eu já senti uma Micarla totalmente diferente daquela. Isso já me encheu os olhos, sabe? Já achei fantástico. Então, obrigado aí por ter me dado essa oportunidade de conhecer essa nova versão da Micarla. Amém, eu que agradeço. E já peçam aqui pra ele pra eu voltar pela terceira vez. Isso! E aí, na terceira eu já venho com música Fantástico. Música no Fantástica. Querida, então eu queria que você fizesse um favor, você mandasse uma mensagem para as pessoas para finalizar esse programa. Normalmente eu peço para as pessoas finalizarem o programa, né? Não eu, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, que viram esse podcast, que te seguem, que me seguem, uma mensagem aí do coração, o que você acha que elas precisam ouvir para iniciar 2026 assim, de uma forma melhor, como você vai iniciar o seu. Todos os dias você tem a chance de fazer tudo novo. Mas, no final do ano, eu sinto que tem algo espiritual muito maior que te permite fazer as coisas muito além do que você faria em janeiro, fevereiro, março, abril. Tem algo especial em dezembro. Então, não comece a agir como se esse dezembro fosse o fim de tudo e se acomode e vai pra festa e para de olhar pra si. Não, começa a pensar e analisar e se perguntar quem eu posso ser em 2026, o que eu posso deixar pra trás com esse ano, o que eu posso fazer de novo, o que eu posso mudar, o que eu posso começar agora, ainda esse mês. Micarla, não li nenhum livro esse ano. Se comprometa, o mês não acabou. Hoje é dia... 5. Mas vai sair... 16. Hoje é dia 16. Hoje é dia 16.
Dá tempo de você ler um livro e terminar o ano falando, eu li um livro. Dá tempo de você entrar na academia, dá tempo de você conhecer novas pessoas, dá tempo de você começar um novo relacionamento, dá tempo de você se aproximar de Deus, dá tempo de você viver algo extraordinário da sua empresa, dá tempo. Só que a questão é, você quer viver um novo ainda esse mês e você tem fé o suficiente para acreditar que Deus pode fazer muito em pouquíssimo tempo? A minha vida mudou dia 31 de dezembro de 2021 e eu creio em Deus e na palavra que Ele me deu que a minha vida vai mudar bizarramente em 31 de dezembro de 2025. E ano que vem eu vou voltar aqui para testificar e para falar e para mostrar para você que eu ter acreditado e ter feito diferente esse mês mudou completamente a minha vida e eu vivi coisas que eu nunca imaginei, conquistei coisas que eu nunca ousei conquistar, mas porque eu fiz diferente esse mês. Então, meu convite para você é, faça diferente, faça aquilo que você nunca fez em toda a sua vida. Olhe para você com amor, comprometa-se com o seu processo e pare de dar desculpas para você mesma. É isso aí, não tinha forma melhor de finalizar o programa se não fosse assim, né, com a Micarla passando essa mensagem pra vocês. Então, galera, é isso, né, acompanha a Micarla nas redes sociais, vai estar o arroba dela aqui, acompanha esse 2026 dela que promete ser um 2026 maravilhoso. Não vou falar que vai ser o melhor ano da sua vida, mas eu posso afirmar que vai ser o primeiro dos inúmeros melhores anos que você vai ter na sua vida. Então, acompanha a Micarla nas redes sociais e obrigado a todos vocês que acompanharam o episódio até aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês.